aí, pessoal, de volta com o quadro E aí, tia Flávia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dois momentos que aconteceram nessa semana que passou e que repercutiram muito nas mídias. Primeiro caso foi o caso da MC Pipoquinha. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu não conhecia, não sabia quem era. Fiquei sabendo pelos meus alunos que ela teria gravado um vídeo conversando com um fã. Esse fã teria discutido com a professora, teria defendido ela, né, com a professora, teria defendido a MC Pipoquinha. Não discute com ele não, tadinha. Discute não. Que ela pode descontar raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Precisa estudar muito. Não discute com ela, não. Discute não. E a professora teria, enfim, falado alguma coisa contrária, né, ao que ele pensava dela, e ela gravou um vídeo dizendo, né, palavras dela, que os professores são humilhados, são os coitados que ganham muito mal, não tem nada que fazer, aí vai para a escola dar aula, ou seja, ela colocou, para mim, como professora, é uma das profissões mais importantes do mundo. Eu penso que seja mais importante, porque ela forma todas as outras. Mas, enfim, ela é uma profissão essencial. Né? Sem o professor, não existe nenhuma profissão. Né? Sem o professor, você não sabe nem... não aprende a ler e escrever, por exemplo, né? Que é o passo inicial na formação de todo cidadão. Mas, enfim, ela colocou os professores... falou de uma forma muito pejorativa, né, e disse que os professores são os coitados que ganham 5 mil e ela ganha 70 mil para fazer um show de apenas 30 minutos. Enfim, repercutiu muito mal, né? Ela foi muito criticada e ela está até perdendo alguns contratos, teve shows cancelados. Né? Eu não vou por esse caminho, porque esse caminho já foi traçado, as pessoas já estão falando sobre isso. Eu queria pensar aqui com vocês, trazer uma reflexão, né, visto que esse programa também pode ser usado para isso, né, de como que os professores ainda estão sendo desrespeitados a tal ponto de uma pessoa famosa, porque ela é uma pessoa famosa, né, falar nesse sentido dos professores, falar dessa forma, se achar no direito de julgar os professores e falar dessa forma. Né? Eu fico muito triste, enquanto professora, de ouvir uma pessoa pública falando dessa forma. Né? Não vou falar das músicas dela, das letras grotescas, né? Da forma como ela fala da mulher. Né? Não é o caso aqui, embora eu ache muito ruim, né? Opinião minha, né? Mas, enfim, não é o caso. Eu quero falar um pouquinho da importância de se valorizar a profissão do professor. Né? A gente está inserido num sistema em que não se valoriza o professor. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito triste e isso é muito preocupante, porque a fala dela também é a fala de crianças e adolescentes em sala de aula. Né? Eu, como professora há 23 anos, já vivenciei falas parecidas, do tipo, eu que pago seu salário, você tem que me servir, né? Isso é muito grave. Né? Isso é montado através de um sistema. O sistema é feito mesmo para depreciar o professor. Mas eu acho também que o caso da MC Pipoquinha serve para a gente refletir e para a gente pensar no que a gente quer para o futuro do Brasil. Né? Não ficar aquela história de país de futuro, não, porque o Brasil é o país do presente. Tá? Futuro a gente vai construindo. Mas é pensar como que a gente quer estruturar isso. E isso passa pelo professor ser valorizado. E não vamos ficar com aquela história de que professor tem uma missão. Não é. Professor é uma profissão e que valorização passa por pagar de forma decente aos professores. Né? Então, toda vez que a gente fala de aumento salarial para o professor, fala de piso do magistério, a gente está falando em valorização, sim. Se todas as profissões são valorizadas, né, e isso passa pelo salário, por que a nossa profissão também não pode falar sobre isso? Né? O professor, ele não é missionário, ele é um profissional que trabalha muito e que precisa ser valorizado. E essa valorização passa por melhores salários, sim.
passa por melhores condições de trabalho, mas passa pela questão salarial. Um outro assunto também muito polêmico, né, que eu venho trazer para vocês aqui, foi o caso de 3 estudantes, né, que gravaram um vídeo também depreciando uma mulher de mais de 40, na verdade 44 anos, que está na sala delas, né, se eu não me engano é biomedicina o curso, né, começou agora o curso, é caloura como elas, e elas começaram a dizer que 40 anos, não conhece nem o Google, não sabe nem o que é Google, e que não deveria estar na faculdade, que ela deveria ser desmatriculada e que ela já deveria estar aposentada. Tem tanta coisa absurda aqui que eu não sei nem por onde começar. Mas, enfim, primeiro que com 40 anos ninguém se aposenta no Brasil, né? Eu acho que nem com 60 anos, que dirá com 40. Né? Elas realmente não estão muito por dentro de uma coisa chamada reforma da Previdência, né? Que jogou as aposentadorias lá para frente. Né? Mas isso nem vem ao caso. Isso é uma questão grave de etarismo, que é quando você diz que uma pessoa de mais de 40 anos, né? Isso é bem assustador, não tem que estar, por exemplo, estudando, né? Não tem que estar buscando novas formas de conhecimento. Isso é tão absurdo, né? Que parece que essas meninas não conseguem entender, ou estão desprezando isso, que elas também vão chegar na cidade um dia e vão estar trabalhando, elas vão estar inseridas no mercado de trabalho e elas podem, inclusive, estar fazendo outra faculdade. Porque com 20 anos, às vezes, a gente faz escolhas equivocadas, a gente acha que quer um curso e depois a gente descobre que quer outra coisa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 47 anos, não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, muito pelo contrário, tenho muito orgulho disso. E eu sou estudante do curso de guia de turismo, já estou bem no finalzinho, né? E eu pretendo seguir carreira na área de turismo para juntar a minha formação de historiadora, fazendo mestrado e doutorado. Não é a idade que vai me impedir, de verdade não é a idade que vai me impedir. Então, eu queria aqui, com esse programa, trazer essas 2 reflexões muito importantes na nossa sociedade hoje, que é a valorização dos professores e essa questão do acabar de vez com isso, de achar que pessoas que passaram dos 40 anos são pobres, coitadas, que não têm mais que fazer nada na vida, porque já estão com a vida ganha, já fizeram tudo. Não mesmo. Né? A gente pode ter 40, 50, 60, 70, hoje a expectativa de vida está mais de 70 anos, então a gente pode continuar querendo coisas, almejando coisas, inclusive está dentro das universidades. Então, esse foi o meu programa de hoje, esse foi o E aí, tia Flávia, semana que vem eu volto com um novo programa, com novos temas para vocês. Beijo, obrigada.